nas viaturas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham, e em especial as pessoas que estão acompanhando pelas mídias sociais. O que me traz à tribuna hoje é justamente a polêmica do cadeião em São José, que foi definido por decisão judicial para ser colocado em hipotecas. Hipotecas têm outras necessidades. Hipotecas precisa de creche, já tem uma em construção próxima, área de lazer, melhoria do transporte público coletivo, que eu já manifestei nessa tribuna, segurança para pedestres, a calçada até o Colégio Santa Terezinha, na rua João José Martins. Precisa também abrigos de passageiros, melhoria na infraestrutura. Não precisa de um cadeião e não vai ter. Já possui o passivo da estação de tratamento de esgoto, com aquela fedentina para toda aquela população. Por que não vai ter o cadeião? Eu não faço parte da comissão que acompanhou os trabalhos, a comissão dos vereadores, mas em reunião agora há pouco aqui por todos os vereadores, é unânime entre nós, vereadores, que nós somos contrários à construção deste cadeião na região de Hipotecas. E eu passo a contribuir com alguns apontamentos do porquê do meu entendimento que não vai ter a construção do centro de triagem lá na região de Hipotecas. Primeiro, a ação judicial que foi protocolada pelo governo do estado contra o município de São José, ele fala sobre a central de triagem e cita a lei de execução penal. Na lei de execução penal, ela só tem previsto construção de penitenciária, colônia agrícola, casa do albergado, centro de observação, hospital de custódia e cadeia pública. A central de triagem é uma cadeia pública? Eles citam que, pela central de triagem, precisa estar em área urbana, mas na lei de execução penal, a lei federal, a única que tem que estar em área urbana é a cadeia pública. O artigo 103, cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública, e o 104, que deverá estar próximo a centro urbano. Só que nós temos aqui, pesquisando rapidamente na internet, um despacho de uma juíza no Rio Grande do Sul, dizendo que central de triagem não é cadeia. Então, se a ação judicial cita a construção de uma central de triagem dentro de São José, não é uma cadeia. Se não é uma cadeia, não pode estar amparado à Lei de Execução Penal Federal. O despacho judicial colocou, onde está aqui a marca vermelha, loteamento Recanto da Natureza, duas áreas dentro deste retângulo vermelho. Ali é o local de onde o despacho judicial definiu para a construção dessa central de triagem, que não é cadeia. Se for cadeia, o governo do estado tem que vir para cá, na ação judicial, dizer que ele quer construir uma cadeia pública dentro do município de São José. Mas aquele processo judicial cita que é uma central de triagem. Onde ele quer colocar é no final desta rua aqui, ó, que fica bem em frente ao loteamento Recanto da Natureza. Isso aqui é o loteamento Recanto da Natureza. Atrás, nas costas daquela rua, nós temos o loteamento Recanto da Natureza, e do lado ali na seta, aonde é a rua que vai estar o cadeião. O projeto do loteamento Recanto da Natureza, aprovado dentro do município, ele coloca as duas áreas roxas como as áreas institucionais deste loteamento Recanto da Natureza. A área verde ali é a área, o que está em verde é a área verde do loteamento. A área alaranjada era a remanescente do loteamento. Aquela via pública que foi aprovada no loteamento Recanto da Natureza é uma via pública de acesso à área remanescente deste loteamento Recanto da Natureza, que é de propriedade privada, a área remanescente, que no futuro pode sair um outro loteamento. Ou seja, juntar as duas áreas roxas para se construir uma cadeia pública vai estar se trancando o acesso a uma via pública e trancando a área verde, que é do município, e a área institucional, que é de propriedade particular, que precisa ter acesso à via pública. Aqui eu tenho mais próximo, a área roxa é as duas áreas institucionais que foi definido. E aí nós temos um outro problema. Nós vamos infringir mais uma lei, a lei de parcelamento do solo. A lei de parcelamento do solo, a lei 6766, uma lei federal de 1979, ela define loteamentos e áreas institucionais. O que são
O que são as áreas institucionais dentro de loteamentos? As áreas institucionais dentro de loteamentos são aquelas que os loteadores devem reservar por obrigação no loteamento para implantação pelo poder público municipal de áreas verdes, de lazer, equipamentos públicos de uso comum, enfim, espaços reservados à comunidade. A indisponibilidade da reserva de área institucional para outros fins. Num tópico aqui fala, por força da lei federal 6766 de 79, todo loteamento urbano, para ser aprovado, e o Recanto da Natureza foi aprovado dentro dos trâmites legais, perante a prefeitura precisa reservar parte do imóvel em percentual definido em lei municipal, que nós temos, para a construção de praças, escolas, postos de saúde e outros equipamentos comunitários necessários ao atendimento dos futuros moradores daquele empreendimento. Ou seja, a área institucional, a qual foi definida em ação judicial, ela não pode ser utilizada. Para que se possa ser utilizada e para que se possa cumprir a decisão judicial, precisa vir a esta casa uma lei de desafetação da área institucional. E para desafetar a área institucional, você tem que dar uma área em contrapartida para aquela comunidade daquele empreendimento Recanto da Natureza. E onde vai ser dado esta área? Então nós aqui, vereadores dessa casa, como nós já discutimos ainda há pouco, se vir uma lei para esta casa para regularizar essa decisão judicial, não terá o voto da maioria, será unânime a rejeição desta lei. Ou seja, o cadeião lá dentro do loteamento Recanto da Natureza não vai ser construído. Precisamos agora sim buscar soluções para viabilizar a construção deste complexo penitenciário, desta necessidade de segurança pública, que também clamamos por segurança pública aqui dentro da cidade de São José. Muitos comerciantes, muitas pessoas sofrem com segurança pública e precisamos sim contribuir. Aí nós precisamos viabilizar um terreno junto ao governo do estado que seja em consulta pública, em audiência pública popular, que todos os moradores de São José possam ser consultados e definam e aceitem aonde colocar este empreendimento. Talvez possa também ser utilizado outras áreas do governo do estado que não tenham no raio de 1 quilômetro ao seu redor a área urbana consolidada. Agora, jamais pode se pegar uma área institucional de um loteamento consolidado. Quem conhece o Recanto da Natureza como eu sabe, aquele loteamento está em franca expansão. Pegar uma área institucional daquele loteamento e construir um equipamento público que não vai ter finalidade de uso para aquele empreendimento, não se é possível. Temos 2 minutos, pois não, vereador Abel? Pode. Obrigado pela parte. Bem colocado, já não bastar a total violência que tem no Recanto da Natureza, não tem creche, não tem escola, não bastar também aquele cheiro insuportável da Casan. Agora, levar um cadeião para lá, pode ter certeza que não terá o meu voto, não. Ok, então eu queria finalizar a minha manifestação na tribuna, deixando claro a todas as pessoas que estão acompanhando e que vão ver este vídeo mais à frente, que todos os vereadores de São José, inclusive o Executivo Municipal, é contra a construção. Existe uma determinação judicial de primeira instância que cabe recurso, que foi determinada a construção nesses 2 empreendimentos, nas matrículas de áreas institucionais. Como eu expliquei aqui, a área institucional do Recanto da Natureza tem que servir aquele empreendimento, aos moradores daquele empreendimento ou do seu entorno. Então, por aí, já podemos concluir que estas 2 áreas institucionais não poderão ser utilizadas, até porque, para se construir a estrutura que precisaria utilizar e unificar a via pública, que não se poderá permitir, porque existem terrenos particulares atrás dessas áreas institucionais. Então eu tranquilizo a todos, vai ser uma demanda que a Câmara de Vereadores estará acompanhando de perto, através da Comissão de Vereadores constituídas, todos eles contrários a esta decisão, e é a nossa prioridade número 1, neste momento, para atender a nossa população de São José. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.